Sentei aqui para bater um papo com vocês sobre o título desse vídeo. Se afaste com amor de tudo aquilo que drena a sua energia e que não ressoa com o seu atual momento de vida. E esse afastar-se com amor não é ingratidão. Não é que você não reconheça o que as pessoas fizeram por você, as amizades das antigas, os relacionamentos e tal. Muitas vezes a pessoa acha que se afastar de alguém é virar as costas, é brigar, é bloquear. E não precisa ser assim necessariamente. Você pode identificar as pessoas que não são compatíveis com você, principalmente nessa fase que a gente tem vivido de transição planetária. Então, a humanidade, ela tem passado por um processo de despertar em massa. O que é esse despertar? O despertar daquele sono profundo que eu passei, assim, anos da minha vida dormindo sem saber. As pessoas que vivem naquele piloto automático e realmente não vivem a vida. Acordam de manhã, vão trabalhar e paga boleto e torce para chegar sexta-feira. E só isso. Não pararam para refletir o que elas vieram fazer aqui. E a Terra, ela agora já entrou na quinta dimensão. Nós migramos da terceira para a quinta dimensão e nós estamos nessa fase de adaptação de frequência vibracional. Então é muito comum que nessa fase você se sinta totalmente solitário, porque você não consegue, você não tem mais paciência para certos tipos de conversa, para certos tipos de diálogo que antes você gostava. Hoje você prioriza por relações verdadeiras, com propósito, com sentido. E quando você começa a priorizar isso, muitas pessoas vão se afastar. Você vai poder contar nos dedos as pessoas que continuarão ali na sua trajetória. Só que isso não precisa ser algo ruim, porque ao abrir espaço para o novo, as pessoas alinhadas com a tua nova frequência, elas se aproximarão de você. Então, quando eu falo desse afastar-se com amor, isso tem acontecido comigo em muitas situações, porque hoje realmente eu priorizo pessoas que realmente me consideram de fato. Por isso que eu posso contar nos dedos as amizades que eu tenho. E já me afastei também de pessoas que não me fizeram nada, só não é compatível. Isso não quer dizer que se essa pessoa não precisar de, assim, se ela precisar de mim para alguma coisa, que eu não vou estender a mão, sabe? Ah, Mari, vamos conversar aqui sobre alguma coisa. Mari, você poderia me ajudar nisso ou naquilo? Eu estou aqui com amor, com empatia pelo outro. Mas só que hoje eu escolho estar em ambientes e com pessoas alinhadas com quem eu sou hoje. E isso não é egoísmo. Você se priorizar não é você ser uma pessoa ruim. Muito pelo contrário. É porque nós fomos ensinar que a gente tem que amar o próximo, e realmente nós temos que amar o próximo, mas assim como nós nos amamos. Então, para você se amar, você tem que se cuidar, se priorizar e saber os seus limites. Hoje, por exemplo, eu não tenho muito paciência mais, não tenho saco para certos tipos de conversas. Quando você senta naquele grupinho onde as pessoas não falam nada que seja agregador. Claro que eu gosto de me distrair, você rir, brincar, falar coisas engraçadas, é muito legal. Só que eu não tenho mais paciência, não consigo, gente, ficar ali para falar mal de outras pessoas, para reclamar de tudo, de todos, para só assim olhar o lado ruim da vida. Ai, que o governo é isso, é que pobre só se ferra. Ai, eu não sei se meu trabalho é horrível, que é assim, que é assado. Não que você não perceba que isso aconteça, porque os desafios, eles continuam. Mas o que você pode hoje fazer para melhorar a situação ao teu redor? Porque tudo o que se apresenta na nossa vida é um espelho de quem nós somos. Então hoje, quando eu olho uma limitação, quando eu olho algo na minha vida que precisa mudar, eu tenho olhado para dentro de mim e procurado identificar qual o padrão que eu tenho dentro de mim que está criando aquela realidade. Porque a realidade é fruto de quem nós somos, dos padrões que nós desenvolvemos lá na infância e que virou um piloto automático. Então, se você não buscar o autoconhecimento, você não vai identificar esses padrões, porque nós fomos criados para usar o mínimo de energia possível para realizar as tarefas. Mas quando nós recebemos programações
de escassez, de mediocridade, quando nós crescemos no meio onde era comum mentir, que era comum ficar fofocando pelos cantos, a gente cresce como se aquilo fosse normal. Então, quando eu comecei esse processo de despertar e vi quantas sombras eu tinha, principalmente nesse negócio de ficar reclamando e falando mal dos outros, eu passei por situações assim, uns sacodes da vida, que eu vi que eu tinha muitas sombras que eu não percebia que eu tinha. E quando eu comecei a trabalhar com essas sombras nesse processo de despertar, eu passei a ter mais empatia com aquelas outras pessoas que ainda não despertaram. Só que você ter empatia não quer dizer conviver, não quer dizer você sentar à mesa com essas pessoas. Principalmente nessa melhor fase que eu tenho vivido hoje, eu posto alguns conteúdos em rede social e eu observo muitas coisas. Não sei se isso acontece com você, mas eu acredito que sim. Se você tem algum produto, um serviço, você abriu um negócio, ou você está gerando conteúdo ali para você viver das suas redes sociais, as pessoas que elas vão te apoiar são os estranhos. As pessoas próximas, muitas vezes, elas ignoram completamente. Mas aí você vai ver, elas curtem, comentam, engajam e compram de estranhos. Então, pessoas assim, eu não quero na minha vida. Então, eu prefiro ficar com uma amiga só do que ter amizades que não me apoiam, que não me incentivam. E eu não tô falando isso por questão de ego, eu não fico remoendo isso. Eu tô constatando um fato que ele é real. Só que ao invés de ficar remoendo, magoada, eu me afasto com amor, desejo todo o bem para aquela pessoa, mas eu quero andar com pessoas, com águias, né? Porque águia anda com águia. E você pode ver que empresários, pessoas bem-sucedidas, elas se apoiam mutuamente. Então, eu não quero viver em estado de competição. E você pode reparar que tem ambientes que são super tóxicos, que pessoas ficam ali um querendo puxar o tapete da outra. Às vezes em ambiente corporativo, pessoas que não suportam ver o crescimento das outras, e ficam ali fazendo de tudo para puxar o tapete. Acredito que você já conheça ou já tenha em algum momento da sua vida vivido essa dinâmica. Então eu não quero isso para minha vida. Eu quero pessoas elevadas que queiram buscar a elevação espiritual, elevação financeira e viver em prosperidade. Então só eu percebi que com isso tudo, que só eu consigo fazer isso por mim, porque antes eu acreditava que era de fora que vinha o socorro, o auxílio, que as pessoas que tinham que me validar para dar o próximo passo, e hoje não. Hoje eu sei que se não for eu, a pessoa, se não for eu o amor da minha vida, ninguém mais será. Porque as pessoas, inclusive as pessoas para te amar, elas percebem, elas sentem quando você não se ama. Então, consequentemente, você vai atrair mais e mais padrões de pessoas tóxicas para sua vida. Então, por isso que hoje eu busco me amar incondicionalmente para eu conseguir amar pessoas de forma incondicional. Então, hoje eu não aceito mais migalhas. Antes eu ficava ali tentando me encaixar, aquela boazinha que se dava bem com todo mundo, que se dava bem com todas as pessoas de todos os grupos. E com isso eu perdia muito da minha originalidade, porque eu pensava, se eu for eu, as pessoas não vão me aceitar do jeito que eu sou. Então, as pessoas que hoje caminham comigo, e são pouquíssimas, elas conhecem tanto o meu lado luz quanto o meu lado sombra, porque todos nós somos imperfeitos. Então, esse processo que a humanidade tem vivido, de uma expansão muito grande de consciência, não tem nos permitido mais, e a escolha, permanecer nas mesmas mesas, nos mesmos lugares, tem se exigido de nós um aumento de frequência. E para você saber como que está a sua frequência emocional, analise os seus pensamentos e os seus sentimentos. A forma como você se sente, a forma como o seu estado de ser se encontra, é um indicativo da sua situação energética, vibracional. Então é isso que eu tenho vivido hoje e quis compartilhar aqui com vocês. Tenho valorizado as poucas e boas amizades, procurado cultivá-las, porque antes eu tinha muitos amigos e não dava nem atenção devida a todo mundo. Mas hoje que ficaram ao meu lado são pessoas no qual eu posso cultivar uma verdadeira amizade, conhecendo as limitações dessas pessoas, a luz e as sombras. Mas hoje eu escolho estar em ambientes que a conversa seja sobre desenvolvimento, sobre livros, sobre
documentários que vão me elevar, sobre projetos, e a ambiência também tem feito parte dessa minha atual fase. Eu tenho procurado frequentar lugares no qual a minha versão desejada estaria. Então, se eu quero prosperar financeiramente, se eu quero enriquecer, quero ser próspera em todas as áreas da minha vida, e não só financeira, mas em todas, em que lugar e com que pessoas essa minha versão próspera estaria andando neste momento. Então, eu tenho exercitado estar em lugares onde essas pessoas estão. E eu parei para perceber, até nos cafés que eu tenho frequentado, o tipo de conversa é totalmente diferente. Aí eu fico ali de ouvido em pé, mas não para fofocar, gente, mas eu fiquei percebendo que uma vez eu sentei ali do lado de uma mesa e eu fiquei observando as conversas. Era de crescimento profissional, de promoção no trabalho, de projetos, de cursos que a pessoa quer fazer. E já frequentei lugares que a conversa da mesa ao lado era falando mal dos outros, era reparando na roupa dos outros, rindo do corpo dos outros, sabe? Um tipo de diálogo e de coisas que só vai fazer mal para a pessoa que está fazendo. E era uma coisa que antes eu não percebia, porque eu também era assim, sabe? E eu não percebia que eu estava fazendo mal somente para mim mesma. E é um processo diário. Quando eu identifiquei essas sombras de ficar ali reclamando de trabalho, reclamando de colegas de trabalho, eu não percebia que eu era assim. E quando eu identifiquei, eu comecei a trabalhar gradativamente. E não é do dia para a noite que isso acontece, porque você está ali reprogramando crenças e padrões de uma vida inteira. Então, nesse processo todo, ainda tem que ter muito essa questão do auto-perdão, da autoaceitação, de você se acolher, porque muitas vezes na sua infância você não recebeu esse acolhimento das pessoas. Então é por isso que muitas vezes a gente quer fazer de tudo para caber, para ser amado, para ser aceito. Mas em primeiro lugar, quem tem que se acolher é você mesmo. Então, quando eu identifiquei isso e comecei a trabalhar, e às vezes eu ia pro padrão antigo de novo, não, eu me acolhia. Não, você tá indo bem, é um dia de cada vez. Às vezes quando eu me pegava de novo reclamando de alguém ou falando alguma coisa, eu não ficava me condenando, mas eu só observava e ia trabalhando para mudar esse padrão, até que isso se torne algo natural. Porque toda mudança, seja ela qual for, no início você vai enfrentar resistências, porque você está saindo de uma automatização. E isso não é tão simples, porque o teu cérebro ele precisa desenvolver novos caminhos neurais para desenvolver tarefas e atividades de formas diferenciadas do que você fazia antes. Então, até você criar esses novos caminhos, você vai precisar todo dia tentar novamente fazer algo novo e nas pequenas escolhas, nos primeiros passos, nos pequenos passos diários. Então, esteja acordado, esteja desperto para perceber esses passos, essas limitações que você tem. E cada escolha que você faz diferente é um tijolinho que você está construindo nessa sua jornada. E isso se aplica para tudo na sua vida. É uma atividade física que você começa a fazer, um curso novo que você começa, se você se matricula, isso é um grande passo. Ah, eu não tenho hábito de leitura, eu vou começar com um livro fininho. Começa lendo um capítulo por dia, isso é um grande passo para o teu desenvolvimento. E assim, sucessivamente. E vai. Deu uma cortadinha aqui, mas eu vou continuar só para finalizar. Esse processo todo vale muito a pena, porque você vai viver uma vida com propósito, uma vida com significado. Por isso que muitas vezes as pessoas vivem num vazio existencial, é porque elas estão completamente desalinhadas com quem elas realmente são. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu vou encerrar ele por aqui, tá? Eu vou trazer muitos vídeos assim profundos, reflexivos aqui neste canal, que é uma forma de contribuição, de troca com vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.